Irmãos, hoje eu queria falar sobre essa imagem de Deus. Na verdade, eu queria dizer para vocês que o crente, aquela pessoa que tem Jesus. Então, se você é essa pessoa que tem Jesus, então tem que dizer, né, o que a Bíblia tem para dizer. Ou seja, você é a criação mais cara, mais preciosa que existe de todas as criações de Deus, o salvo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Quando nós lemos esse texto, eu sei que os irmãos devem estar pensando, mas o pastor, na última pregação, ele leu o mesmo texto, é verdade, né? É que eu gostaria de ressaltar a repetição, né? Que nós temos aqui, pode mudar, né, aí atrás. Veja, vamos reparar na repetição dessas frases que são iguais, né? Quando Jesus, no versículo 2, ele fala assim, olha, todo ramo que não está em mim, o que ele faz? Ele corta, né? Ou ele levanta. Aqui está, né? Mas olha essa frase, estando em mim, né? Depois ele fala assim, permanecei em mim, lá no versículo 4, tá? Ele diz, permanecei em mim. E que mais ele fala ali? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, né, se não permanecerdes em mim. Olha, repete de novo, tá? No versículo 5, novamente, quem permanece em mim, né, essa pessoa vai dar muito fruto. Ele termina o versículo 5 dizendo, sem mim, né, essa ligação nele. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Aí no versículo 7, né, ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo que vocês pedir, né, o que pedir, vos será feito. Mas repare, né, nessa insistência de Jesus de falar assim, olha, está em mim, permanecei em mim, essa ligação com Jesus. Agora eu convido você para abrir lá em 2 Coríntios, assim, você vai lá, né, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, porque se ele repete tanto isso, quando Jesus, né, ou a palavra de Deus, ela começa a repetir muito uma frase, de fato Deus gostaria de chamar o quê? A nossa atenção para essa frase. Esse é o desejo de Deus. Ele falou assim, olha, eu quero que você preste atenção nessa frase. Então começa a repetir, e aí vem a pergunta, né? O que é estar em mim, quando Jesus fala assim? O que é estar em Cristo, né? O que é permanecer em Cristo? Aí você tem essa resposta. Essa resposta está aqui no capítulo 5 e versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz, assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura. Então, meus irmãos, estar em Cristo é ser uma nova criatura. Ou como traz, meus irmãos, uma tradução muito antiga, uma nova criação de Deus. Então, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela está em Cristo. Estar em Cristo significa que você nasceu de novo. Significa que você é uma nova criatura. É uma nova criação de Deus. Você é aquela pessoa que é um com Deus. Essa é que é a razão, a verdade, né? E qual que é o objetivo de Deus com essa obra? A gente vê em muitos textos da palavra de Deus, o objetivo de Deus com essa nova criação, praticamente o mesmo objetivo lá de Gênesis capítulo 1, é que o homem seja a sua imagem e a sua semelhança, que o homem possa representá-lo, ser realmente esse canal de comunicação entre as demais criaturas, e principalmente com aquelas pessoas não salvas, né? Porque agora essa nova criação tem uma comunicação com aquelas criaturas falantes como ele, pensantes como ele, que não tinha o Adão na época, mas que pode transmitir a imagem e a semelhança de Deus.
Ou como Jesus insiste lá sempre, olha, multiplicar-se e dar frutos. Isso é uma outra realidade. E aí, meus irmãos, surge essa pergunta, né? Se estar em Cristo é ser uma nova criatura, a pergunta é, e que criatura eu sou? Que nova criatura é essa que eu sou? Estava dizendo para a igreja do Morumbi ontem, nossos irmãos ali, que nós estávamos indo a caminho de Brasília, né, na quinta-feira. Eu estava cansado, né? A gente estava bem cansado, porque é 13 horas de viagem. O irmão Hudson, ele fez um comentário, né? Disse, olha, nós vamos passar na frente de uma criatura estranha aí, né? E que é um negócio aí que ninguém sabe direito o que é, né? Mas falando ali, dando um pouco de risada. Eu estava meio desligado da história, né? Que é um monumento. Quando você está entrando lá na capital, né, no Distrito Federal, você vê aquele monumento, né, aquela coisa lá. Eu acredito que os irmãos já devem ter ido em Garça, né? A maioria dos irmãos aqui já foram em Garça. Aí quando você está entrando na cidade de Garça, você tem aquela garça, né? Aquilo é bonito, você olha ali, você sabe que está chegando em Garça. Então, quando você está entrando no distrito, de repente tem aquela figura enorme lá, né? Uns 15, 20 metros talvez, né? Um pouco menos, mas tem a figura aí, né? Não tem uma figura esquisita aí, né? A figura é essa aqui, não é para ninguém rir, né? É uma figura assim, sabe? Você olha para aquilo e é o movimento dos candangos. Que movimento que eu vejo aí? Eu não conseguia ver movimento, eu não conseguia ver nada, né? Passei assim, mas como eu estava cansado, eu acho que eu nem comentei muita coisa, mas eu fiquei pensando. A verdade é que eu fui, né, olhei aquela criatura estranha, ninguém sabe o que é, ninguém consegue identificar, né? E nós nem podemos criticar a criatura, correto? Por quê? Porque se você criticar a criatura, essa criatura, por exemplo, a culpa não é dela, ela não tem coração, ela não fala nada, é um pedaço de ferro lá. A culpa é de quem criou uma coisa esquisita dessa. Aí a culpa é de quem fez, né? Que foi um francês. Estava lá, Brasília sendo construído, então esse francês, arquiteto, né? Vou dar um presente para Brasília, mandou lá para Brasília, né? Na inauguração da cidade, para fazer um evento. E quem estava responsável para colocar os monumentos na cidade, quando montaram esse negócio aí, né? Era tão esquisito, né, para não dizer feio, era um negócio tão estranho que ele não quis colocar lá, né, lá no plano, mandou bem longe do plano, para lá, né? Então a culpa é do Criador. E quando eu olhei aquela figura, né, me veio à mente, meus irmãos, que é possível olhar para um cristão, para um crente, e as pessoas olharem para ele e não saber identificar que tipo de criatura é aquela. É uma nova criação de Deus, mas as pessoas não conseguem identificar nada de nova criação de Deus. Por tão estranho que é aquela alma, sabe? Se ela ainda, meus irmãos, não está disposta a vencer os males que a atormentam, se ela não está disposta a jogar para fora aquele velho homem, com todos os seus pecados, com todas as suas amarguras, com todas as suas tristezas, que criatura será ela quando ela está passando pelas ruas da cidade, ou mesmo dentro da sua própria igreja? Eu fiquei pensando nisso, seriamente. Falei, olha só, estar em Cristo é ser uma nova criatura. Mas que criatura somos nós? Que criatura somos nós? E nós não podemos, como naquele caso, culpar o Criador, né? Como nós vamos culpar Deus se as pessoas olham para uma nova criatura e não conseguem enxergar essa nova criatura? Irmãos, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse versículo é muito conhecido de todos, né?
quando a Trindade, quando se reúne a Trindade ali na criação, depois de Deus ter criado todo aquele mundo, e aí disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só, então o ser humano, ele foi criado desde o começo para fazer o quê? Para refletir o próprio Deus. Veja que interessante, quando nós pegamos aquele texto, seja a nossa imagem e semelhança, e você pega aquela palavra e começa a procurar aquela palavra dentro da Bíblia, a mesma palavra, a gente descobre que também ela é usada para as imagens. Porque o que Deus queria realmente com o ser humano é que neste mundo tivesse alguém igual a ele, semelhante a ele, a sua imagem. Que eles pudessem olhar para aquela criatura, que toda a criação pudesse contemplar aquela criatura e se lembrasse de Deus, se lembrasse do seu Criador. É por isso que foi dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, nós sabemos, irmãos, que essa imagem e semelhança foi o quê? Foi desfigurada com o pecado. Quando Adão, a Eva, quando eles pecaram, então o homem, ele perdeu muito dessa imagem e dessa semelhança com Deus. E até fica aquela pergunta, né? Depois que o homem pecou, então não sobrou nada de Deus no homem? Não, meus irmãos, ela foi desfigurada, mas o próprio Deus, ele diz que sim, né? Tem alguma coisa ainda de Deus em nós. Então, em que o homem caído, ele pode se parecer com Deus? Vamos ler esse versículo aqui, no capítulo 3, versículo 22 de Gênesis, né? Em que o homem pode se parecer com Deus? Quando houve a queda e houve a punição da serpente, da mulher e do homem, e aí Deus, então, novamente, a Trindade conversa e chega numa conclusão: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Se a gente pensasse assim, olha, em que o homem se parece com Deus? Ah, com certeza vai ser nas suas obras. Eu digo, irmãos, quando nós contemplamos as obras dos homens, o feito dos homens, a gente começa a duvidar, às vezes até da presença de Deus, que dirá ele ser a imagem de Deus. Quando você olha para um mundo como o nosso, você pode olhar para a nossa vila. Um homem hoje aqui, o irmão Mário quase que queria me avisar, mas ele chegou: deixa eu limpar aqui. Eu falei: mas está limpo, eu acabei de passar a máquina essa semana. Não, eu tenho 4 filhos. Kemble, Kemele, Cauane, Cauã, onde tudo é K, né? Eu disse: 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu disse: puxa vida, né? Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Mas tá bom. Chamei ele para tomar um café, tudo bem. Ele tomou o café. Chamei o Mário, que eu acredito que era a pessoa ali naquele momento, né, que estava melhor preparado, e disse: Mário, eu vou separar algumas coisas e você vai acompanhar o seu fulano aqui, você vai com ele para lá, né, na casa dele. Eu digo, né, a igreja vai atender essa pessoa na casa dele, a necessidade dele. E o Mário olhou para mim com aqueles olhos de Mário. Os irmãos sabem que o Mário tem um coração do tamanho do mundo, né? Mas ele desceu lá, né? Deixou o homem lá na casa dele, certinho, deu a volta para pegar umas crianças. Na volta, o homem já estava saindo do bar onde ele tinha trocado todas as coisas que ele pegou aqui. O ser humano. Os filhos estão passando fome, mas ele prefere pegar alguma coisa para trocar e comprar droga. Meus irmãos, isso é um caso simples, visível, contemporâneo nosso. Você para no sinaleiro e quando você vai lá no sinaleiro, você vê algumas pessoas. Olha, eu sou magro, é verdade, nunca fui gordo, nem pretendo, né? Agora,
quando eu olho aquelas pessoas, eu até me animo, no sentido que, puxa vida, né? Eu não posso falar que eu sou magro. É uma pessoa que está ali, sabe, toda... Mas o que é aquilo ali? Aquilo é a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha, meus irmãos, abre um jornal, vamos ver o que está acontecendo lá na Europa, guerra na Ucrânia. Você abre, vamos o que está acontecendo lá na Ásia. Bom, lá na Ásia o que está acontecendo é guerra no Oriente Médio. Mortes, destruições, imagem e semelhança de Deus, essa pessoa. Então, quando você olha assim, você vai, o que sobrou da imagem e da semelhança de Deus? Deus está dizendo aí, o que é? Ele disse, eis que o homem é como um de nós. Ele é sabedor, ele é conhecedor do bem e do quê? E do mal. Veja bem, irmãos, convido você para abrir um outro texto agora, no livro de João, capítulo 17, e versículo 3. Essas duas coisas, esse discernimento que Deus deixou no coração do homem, que Deus permitiu que o homem fosse semelhante a ele em conhecer o bem e o mal, é o suficiente para ele saber quem ele é e quem Deus é. É para o homem olhar no espelho e ver quão ruim ele é, quantas coisas ruins ele é capaz de fazer. A que arrependimentos ele deve chegar. E olhar para Deus e ver a santidade, a misericórdia, a graça de Deus. Então ele pode saber o que é o bem e o que é o mal. E nós sabemos, as pessoas sabem. Aquele pai sabe o que é o bem e o que é o mal, mas ele escolhe fazer o mal. Se você pega um governante que está lá, proclama e faz a guerra, ele sabe o que é o bem, ele sabe o que é o mal. Ele sabe que se ele soltar aquela bomba, vai matar uma criança, vai matar pessoas. Ele sabe que se ele sequestrar aquela família lá ou alguém, vai ter uma confusão. Ele sabe o mal, mas ele não escolhe o bem, ele permanece no mal. Por isso, meus irmãos, essa capacidade de discernimento é onde deixa o homem indesculpável diante de Deus. Olha o que está escrito aí em João, no capítulo 17 e versículo 3. Então, vamos à leitura aqui, João, capítulo 17, versículo 3. Esse também é um versículo muito conhecido nosso, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. E o que mais? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, o homem, ele com essa semelhança que sobrou de Deus, ele pode chegar e ser a imagem do Senhor Jesus Cristo, em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, entregar a vida dela para Jesus. E esse é o ponto principal na vida de qualquer pessoa, Então, o homem caído, ele pode sim se parecer com Deus quando ele entrega a sua vida a Jesus. O homem, ele foi criado à semelhança de Deus. Ele perdeu essa semelhança de Deus com o pecado. Aí veio Jesus Cristo, comprou a salvação para ele, para que ele novamente se pareça com Deus. Aí temos uma coisa, vamos para o livro de Colossenses, vamos lá, livro de Colossenses não, livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, vamos lá, Efésios, capítulo 2 e versículo 1. Vamos ver aqui, que o cristão, ele é a nova criação de Deus. O apóstolo Paulo faz bem essa diferença, ele enfatiza essa diferença. No capítulo 2, ele fala assim, que Deus, nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Aí, no versículo 12, ele fala quem é o homem antes de Jesus. Quem era eu e quem era você que já entregou sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Então veja só, antes, Paulo diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Jesus, sem Cristo.
vocês estavam separados da comunidade de Israel, longe das promessas, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Então, essa é a pessoa sem Jesus Cristo. Sem Cristo, então é sem esperança, sem salvação, sem Deus, sem as promessas divinas. Mas olha o versículo 13: agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, você que entregou a sua vida a Jesus, você teve seus pecados lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí você é a nova criação de Deus. É por isso que Jesus, ele fala do novo nascimento. Quando o Nicodemos vai de noite falar com ele, e vem com aquela lorota toda, não é lorota, né, mas é uma conversa, tentando despistar a realidade, e o ser humano gosta de fazer isso. E ele disse assim: bom, mestre, né, bem sabemos que, né, és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer todas essas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. É bonito, sabe? Mas para ele, meus irmãos, não ia adiantar muita coisa. Porque até aqueles gregos que foram visitar Jesus sabia disso. E ele era um homem da lei, que conhecia a palavra de Deus, e precisava de saber a verdade, que ele não conseguia enxergar. Jesus olhou para ele, sem arrodeios, e disse: você tem que nascer de novo. Só isso, né? Então, irmãos, o crente, ele é uma nova criação, ele nasceu de novo, é um novo nascimento, e essa nova criação é um milagre de Deus. Agora, quando você olha aqui no livro de Efésios capítulo 4, voltamos aí, né? Você já está aí no livro de Efésios capítulo 2, só passa um pouquinho aí, no capítulo 4, no versículo 24, né? Quando Paulo diz assim, ó, se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Você sabe que na tradução você pode inverter isso e dizer assim, que é criado segundo Deus. O que ele quer dizer com isso? Se reveste desse homem, né? Você foi criado segundo Deus, a imagem de Deus. É isso que ele está dizendo. Na verdade, quando ele escreve a mesma coisa lá para os Colossenses, vamos lá para o livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, e ele fala exatamente isso, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, né, que o homem, diz Paulo, ele foi criado à imagem de Deus. Mas que homem? Essa nova criação, a nova criatura. Se alguém está em Cristo é nova criatura, mas que tipo de criatura é essa? Bom, deveria ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, que essa imagem deveria ser igual a Jesus. Isso é um milagre de Deus, irmãos. É uma coisa que não está em nós. Nós realmente não podemos, assim, como é que pode isso? Pois é, como é que pode isso aí? Eu vou dizer, é um grande milagre de Deus, uma pessoa tão rebelde contra Deus como Saulo de Tarso, que tem um ódio tão grande no coração dele, que pega aquelas cartas numa rebeldia enorme, que tem coragem de segurar a capa daqueles que vão apedrejar o Estevão, e ele pega, monta no cavalo e vai com aquela arrogância, com aquela impetulância para Damasco, para prender, se for possível trazer, até mandar matar, né? Ele, olha, que homem, né?
E no meio do caminho, quando aquela luz brilha, e ele cai no chão, quando ele cai do cavalo, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E queres, Senhor? Como é que mudou tão rápido? Então, essa nova criação é o maior milagre de Deus que existe. Não existe milagre maior do que Deus salvar uma pessoa e transformar essa pessoa. O poder que existe do Espírito Santo para mudar aquela cabeça, aquela mente, aquele coração de pedra, e Deus transformar num coração de carne, mudar os seus desejos. Veja, irmãos, esse é o maior milagre que existe. Não tem um milagre maior do que esse, do que a pessoa ser transformada por Deus. E na questão de grandeza, na questão de valores, a grandeza dessa nova criação é que não é uma criação que pode ser comparada com nenhuma outra, porque é a maior criação de Deus. Quando era menino, passava um seriadinho bem barrela na TV, é o que tinha para a gente assistir. O Homem de $1 Milhão. Eu tinha 6 milhões de dólares. Obrigado, irmão Renato. Então, era mais caro do que eu estava imaginando, 6 milhões de dólares. O que ele tinha que valia 6 milhões? Um olho, um braço e o que mais? E 2 pernas. E que custou 6 milhões. E naquele tempo, 6 milhões valia muito mais do que hoje. Meus irmãos, olha a grandeza da criação, da sua criação, da minha, quando Deus nos criou como uma nova criatura. Quando Deus foi criar um mundo, o que Ele precisou para criar um mundo? E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que tudo foi, essa criação inanimada, ou mesmo animada, foi criado pela sua palavra. Haja separação entre águas e águas, apareça porção seca, apareça a relva verde ali, aparecia a relva verde, e aí ele vai, apareça as estrelas no céu, e aparecia a lua, as estrelas. Meus irmãos, é uma criação que a gente, assim, que coisa é essa, De tão grande, de tão maravilhosa, poder dizer, meus irmãos, haja luz, e vem luz. Apareça ali o sol, e o sol aparece, Bem, que grande poder, que grandeza existe nessa criação primeva de Deus. Agora, até o homem, ele foi, fez com as suas próprias mãos, tirou lá o barro, arrumou, fez certinho, soprou nas suas narinas, já é uma criação diferente, eu sei. Mas veja a grandeza da nossa criação. A nossa criação, ela é muito maior, e ela é muito mais valiosa que a criação do mundo inteiro. A Bíblia diz que essa terra e esse céu eles vão passar, vai passar, passa a terra, passa o céu. É por isso que haverá um novo céu e uma nova terra. O lugar mais bonito de Marília vai passar. O lugar mais bonito desse mundo. Olha, irmãos, eu não conheço tantos lugares assim, mas tem lugares que são lindos, maravilhosos. Você fica vendo, que lugar bonito é esse aí? Vai passar, meu filho, sabe? Aquilo que você acha de mais lindo e mais precioso nesse mundo, dessa criação maravilhosa de Deus, vai passar. Porque Deus vai criar uma coisa muito mais linda, maravilhosa. Se você acha que isso é bonito, imagine aquilo que Deus ainda vai criar. Olha, por mais lindo que seja, por mais belo que seja, por mais precioso que seja aos seus olhos, isso aí não é comparado com Deus ter criado a nova criatura, a nova criação que é o crente, que é você,
Você que já entregou a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque para criar esse mundo, por mais lindo que ele seja, Deus não precisou mandar o filho dele aqui. Ele não precisou mandar o filho dele ir para a cruz, colocar uma coroa de espinhos, ser espetado com uma lança, escarnecido pelas vozes embaixo. Não, de jeito nenhum. Para criar esse mundo não precisou nada disso, mas para criar você, para criar o Gilberto como crente, Deus precisou enviar o seu Filho ao mundo, o Verbo se fazer carne, habitar entre nós, ir para a cruz, tomar o meu pecado, o seu. Então, é uma criação que custou muito e muito mais. Jesus explicou isso na cura do paralítico. Aqueles amigos pegam o paralítico, levam lá para Jesus curar, e chega lá, coloca na frente de Jesus, e Jesus diz: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Que decepção, tanto esforço para levar um menino ali, agora ele quer expulsar, quer perdoar pecado. Aquele homem precisa de cura, Jesus, né? Tudo bem, ninguém falou nada sobre não ter curado o menino ali, mas os fariseus começaram a pensar: quem é este que pode dizer e tirar pecado? Só Deus pode tirar pecado. E era verdade, só que Jesus é Deus. O que é mais fácil, irmãos? O que foi mais fácil para Deus? Pegar aquele paralítico e fazer ele andar, ou tirar o pecado daquele paralítico? O que é mais fácil para Deus? Fazer o sol ou fazer uma nova criatura? Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu te digo, pega a tua cama e anda. Era tão fácil para Jesus curar um paralítico. Agora, para salvar a alma daquele paralítico, para poder dizer para ele: teu pecado está perdoado, meu filho, Jesus teria que fazer o quê? Morrer na cruz. Olha o valor que nós, os cristãos, tem para Deus. Quando Deus estava criando o mundo, ninguém se opôs. Você não vê a figura do diabo, de Satanás, dizendo: não gostei dessa água cor de azul, não, sou palmeirense, eu quero que seja de verde. Aí chega o outro lá: não, sou São Paulino, é melhor que seja vermelho esse negócio aí. Não, de jeito nenhum. Ninguém falou nada quando Deus estava criando o mundo, o universo, todas as coisas. Ninguém se opôs. Mas quando Jesus veio para salvar o pecador, ele mal tinha nascido, e o diabo já estava em Belém com sua espada para matar todas as crianças. E quando ele assume o ministério com 30 anos, é batizado e é levado para o deserto pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Antes de partir para a prisão e a cruz, ele passou pelo Getsêmani. O diabo tentou em todo momento impedir a morte de Jesus, porque a morte dele é a nossa vida. Se eu nasci de novo, é porque ele teve que morrer por nós. Não precisou de nada disso para criar um mundo. Tudo que você vê de bonito não precisou, mas para mim nascer de novo. Para você já entregou a vida para Jesus? Pastor, eu ainda não entreguei. Entregue. Olha o preço, olha como a sua salvação é grande, é preciosa. Quanta oposição,
O diabo não quer que você entregue a vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Faça isso. Irmãos, aí eu venho perguntar, né? Porque não seria mais fácil para Deus, sabendo que os crentes, às vezes eles olham para a gente, veem a gente que nem aquela criatura lá de Brasília. Será que não seria mais fácil para Deus criar uma estátua? Fazer uma estátua dele aqui? Ele até proibiu isso, mas não era melhor ele ter feito isso? Imagine então você, né? As maiores estátuas do mundo não estão aqui no nosso Ocidente, elas estão no Oriente. E a maioria delas, irmãos, representa o Buda, representa o Confúcio, representa essas coisas. Está lá o Buda, Eu sempre achava que aquele que era fortão era o Buda, mas não é, mas é diferente. Pensava, errei, né? Aí você tem aquelas figuras majestosas. Deus não podia fazer isso? Mas eu pergunto para você, né? Se em vez de uma nova criatura, que nem o Gilberto, apesar de todas as suas falhas e pecados, se em vez de uma nova criatura como cada um de nós aqui, crentes, com todas as suas falhas e pecados, se em vez disso Deus tivesse feito uma estátua para ele ser lembrado, eu pergunto, essa estátua tem olho? Tem. Ela enxerga? Não. Se uma pessoa estiver caída no chão, passando fome, necessidade, a estátua não enxerga. O crente enxerga. Se uma pessoa tiver um clamor, como o macedônio, passa aqui e nos ajuda. Lá naquela estátua grande que tem uma orelha, só a orelha daquela estátua é do tamanho aqui dessa igreja, só a orelha, né? Mas ela não vai escutar nada. O apóstolo Paulo, dormindo, nos ajuda, nos ajuda. Ele saiu da onde ele estava, aquela imagem e semelhança de Deus, saiu da onde estava e foi acudir aquela alma que estava pedindo socorro. Ele viu a alma, ele escutou a alma, ele falou com a boca, você precisa de Jesus. Quando aquela alma estava lá, falando para Paulo, senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E então a boca da imagem e semelhança de Deus, que era Paulo, disse, crê no Senhor Jesus Cristo, tu, e será salvo tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, você e a sua casa será salvo. Uma estátua não pode fazer isso, não pode andar, não pode apalpar, não pode segurar alguém que está caindo, mas que bom que Deus não fez uma estátua, Deus fez nós. E o que Ele quer com a gente? Isso, exatamente isso, que cada um de nós pudéssemos ser como Jesus Cristo foi, com seus olhos, com a sua boca, com seu ouvido, com as suas mãos, com os seus pés. É isso, irmãos. Você já viu Jesus reclamar alguma vez porque ele precisava cuidar de alguém? Você já viu Jesus reclamar alguma vez porque ele teria que ir no templo? Você já viu Jesus desanimar porque alguma pessoa estava tacando pedra nele? Ou queria matá-lo? Pense nisso. Você que é a imagem e semelhança de Deus, você que é a criação mais preciosa, você que é a criação mais cara de Deus, pense nisso. Quando você pensar nos motivos que você tem para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, pense sobre isso. Amém?